Olá, sejam bem-vindos à nossa websérie que fala sobre genômica e saúde de precisão. Nessas lives abordaremos sobre os desafios e os avanços da navegação dos pacientes oncológicos e cardiológicos no Sistema Único de Saúde. E o tema da nossa live de hoje é Quando o olhar clínico faz a diferença. Da importância de ter esse olhar para identificar pacientes e familiares que estão em risco. Vamos lá? Eu vim comentar hoje para vocês sobre qual o papel do geneticista clínico no agrupamento e seleção dos pacientes com possíveis doenças genéticas e quais são os dados que principalmente a gente olha numa avaliação clínica para conseguir suspeitar de uma doença de origem genética. Alguma questão do desenvolvimento, algum acometimento de estatura, dismorfismos, tudo isso a gente é treinado para ver durante a nossa formação em genética, justamente para que a gente consiga agrupar todos esses achados positivos dos pacientes em um diagnóstico sindrômico e aí suspeitar de uma doença genética ou não para aqueles casos. Além disso, outro fato que chama muito a nossa atenção é a história familiar. Então, quando uma doença aparece muito na família ou outras doenças e manifestações de um quadro parecido, também esse fator faz com que a gente imagine que a gente possa estar se tratando de uma doença genética que ainda não foi diagnosticada, e aí o teste passa a ser melhor indicado. E acho que, por último, o principal dos fatores que nos chama a atenção é a idade de início desse quadro. Então, normalmente, quadros que a gente sabe que tem um início mais tardio, mas que há algum fator, algum paciente que apresenta esse quadro de início mais precoce, a gente tende a pensar que talvez haja uma outra causa para aquele quadro e então encaminha ele para uma investigação genética. E acho que são os principais pontos que um médico geneticista traz aqui nessa parte de inclusão dos pacientes no projeto. Medicina de precisão é não apenas um olhar diferenciado para o diagnóstico mais preciso, mas também a conduta baseada naquela história natural, conforme você sabe que uma doença que até há pouco tempo não tinha nome, passa então a ter uma história natural mais conhecida, e isso faz com que a gente possa promover um tratamento mais adequado para o paciente, além de rastreamento familiar. Isso a gente está sentindo nessa fase do projeto, o impacto na prática clínica, e com certeza é muito importante expandir essa oferta de tecnologia que vem desses recursos disponíveis a partir do projeto PROAD. Ter um olhar clínico diferenciado é fundamental para que a gente consiga dar o diagnóstico precoce das cardiomiopatias hereditárias e genéticas. Muitas vezes os sinais e sintomas eles são sutis e até passam desapercebidos no atendimento médico inicial. Mas quando a gente está diante de uma história familiar bem sugestiva, quando a gente tem manifestações precoces e até atípicas, isso abre sim a possibilidade de um diagnóstico precoce, de um melhor planejamento terapêutico e até de avaliação dos familiares que estão em risco de desenvolver aquela doença. O benefício dos testes genéticos, então, ele é fundamental, mas não só para o nosso paciente, mas também para a família daquele paciente e também para que nós possamos fazer uma melhor alocação dos recursos em saúde pública. Bem-vindo a todos, bom dia. Gostaríamos aqui de agradecer a presença de todos que estão aqui acompanhando a nossa live. Esse é o nosso segundo episódio, quando o olhar clínico faz a diferença, dentro dessa websérie que é Genômica e Saúde de Precisão, Desafios e Avanços da Navegação em Oncologia e Cardiologia no SUS. Nossa proposta hoje é a gente poder falar um pouco sobre esse olhar clínico, como foi trazido aqui essas três experiências citadas, e para que a gente possa contextualizar um pouco de que forma essas doenças cardiovasculares e o câncer fazem parte de condições crônicas, a gente precisa falar um pouquinho sobre esse contexto da atenção primária especializada até chegar no nosso centro co-participante.
E para isso eu vou trazer aqui um pouco para vocês como que temos de modelo e formas de atendimento e como que na prática isso está acontecendo dentro do nosso centro. Os desafios que a gente tem e quais são os avanços. E para isso, começamos a falar sobre esses pontos de atenção na rede de atenção a pessoas com doenças crônicas. Como citamos, a primeira integração que a gente tem na atenção primária com a população, com a sua residência, e depois a gente passar por alguns pontos, onde foi citado aí já alguns anos atrás, um modelo onde a gente pode seguir, e depois a gente tem aí avançado com essas formas de conduzir o atendimento e fazer essa atenção às pessoas com doenças crônicas. Hoje, alguns modelos que a gente utiliza é a planificação da atenção à saúde, onde a gente consegue fazer um atendimento e um mapeamento através desses processos que são preconizados. Eu só preciso que passem um slide para mim, porque ele não está passando aqui. Ok, eu acho que eu vou precisar. Se não der conta, eu vou precisar que vocês passem para mim, tá bom? Então, dentro da construção social da atenção primária à saúde, a gente vai ter o macroprocesso de atenção de condições crônicas não agudizadas, e é aqui que a gente se encontra dentro desses processos de atendimento. Próximo. Cujo objetivo é qualificar as equipes de atenção primária para realizar o manejo adequado das pessoas usuárias com condições crônicas na linha de cuidado prioritária, com base na estratificação de risco. E é neste episódio que a gente vai falar bastante sobre essa estratificação de risco, esse início que a gente tem sobre o nosso primeiro atendimento, esse primeiro contato com a especialização, com a área especializada. Próximo. E o que são essas condições crônicas? De curso mais ou menos longo ou permanente, que exigem respostas e ações contínuas, proativas, integradas do sistema de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias para sua estabilização e controle efetivo, eficiente e com qualidade. Próximo. Podendo ser crônicas não agudizadas, estabilizadas, não estabilizadas e crônicas agudizadas. E como que o sistema trabalha para responder à condição aguda? É de uma forma reativa, episódica e integrada. Enquanto que, para cuidar de pessoas com condições crônicas, o sistema precisa atuar de uma forma diferente, de uma forma proativa, contínua e integrada. E para isso a gente utiliza um modelo MAC, que é um modelo de atenção às condições crônicas, onde propõe que a população geral seja estratificada de acordo com a presença de fatores de risco, ou da condição crônica simples, complexa ou muito complexa, possibilitando um conhecimento mais apropriado e a definição de intervenções adequadas. E aí a gente tem passado por algumas etapas desses modelos. Hoje, a gente já tem o modelo de atenção crônicas, que eu olho os recursos da comunidade, o sistema de atenção à saúde, de que forma que ela está organizada, se prevê as intervenções produtivas e quais são os seus resultados clínicos e funcionais. O segundo modelo, a gente utiliza, próximo, a pirâmide de risco, onde a gente vai olhar para o autocuidado apoiado, que é no nível 1, é onde se encontra a maior parte da população, que vai de 70% a 80% de pessoas com condições simples, e depois a gente avança para o nível 2 e 3, até chegar aí nessa gestão de condição à saúde e gestão de caso. Próximo. Também temos o modelo de determinantes sociais da saúde, onde a gente vai olhar para todas as condições socioeconômicas, culturais e ambientais que envolvem essa população onde ela se encontra. E hoje, de que forma a gente está utilizando esse modelo? Juntando esses três para que a gente chegue, de fato, ao modelo de atenção às condições crônicas, onde a gente perpassa do nível 2 e 3 e que a gente chega agora em gestão da condição de saúde e gestão do caso, onde eu preciso olhar para esses determinantes sociais e ver também essa população que demanda
de condições crônicas muito complexas. E para isso, os três modelos se juntam e a gente passa a trabalhar de uma forma onde a gente consegue ampliar esse olhar. Próximo. E a gestão da condição crônica, ela vai focar nesses profissionais em relação à sua educação permanente, a educação em saúde desse usuário, que vai passar por um processo de mudança de comportamento, ver um plano de cuidado para cada indivíduo, fazer a sua gestão de risco, a programação dessa condição, em busca dessa estabilização. E para isso a gente precisa passar por esses 5 pilares, onde envolve a promoção, prevenção, estratificação de risco, estabilização e o autocuidado apoiado, onde a gente vai ter o papel da pessoa com uma condição crônica e o apoio desses profissionais. Onde a gente vai focar nesse episódio de hoje? A estratificação de risco, que é onde a gente precisa ampliar esse olhar. Próximo. E para esse manejo por extrato de risco, a gente precisa conhecer essa população, quais são as ações de promoção de saúde que envolvem esse território, quais ações de prevenção das doenças e seus agravos, apoio diagnóstico e estratificação de risco. Então, esse tópico também que a gente vai destacar melhor no encontro de hoje. Próximo. E para isso, os estados precisam se organizar com notas técnicas, onde documentos oficiais elaborados por órgãos como o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual ou as municipais vão definir de que forma elas irão trabalhar as suas linhas de cuidado, onde prevê que a qualificação do cuidado, promover a integralidade, otimizar a gestão do cuidado, reduzir a morbimortalidade e subsidiar a tomada de decisão. E essa estratificação de risco, ela prevê que o manejo por estratificação de risco é uma abordagem centrada no cuidado integral, contínuo, personalizado. Então, aqui onde entra o nosso papel com a medicina de precisão das pessoas que vivem com condições crônicas, onde seu objetivo são qualificar o cuidado, promover a equidade no acesso, melhorar os indicadores de saúde e otimizar a alocação de recursos. O registro coletivo é esperado que a equipe comece a trabalhar, que é uma ferramenta prática para acompanhar de forma sistematizada as pessoas usuárias em condições crônicas. Permite uma visualização territorializada das condições crônicas, apoiando a gestão da clínica e o monitoramento epidemiológico. Cumpre um papel estratégico na organização do cuidado longitudinal e proativo, fortalecendo a efetividade do cuidado das condições crônicas. Próximo. O registro coletivo também vai contribuir com a estratificação e monitoramento desse risco, o planejamento das ações de saúde, a integração e qualificação do trabalho em equipe, a avaliação e melhoria da qualidade e o protagonismo da atenção primária e os ambulatórios de especializada. Próximo. E para isso, a gente precisa desenvolver um plano de cuidado. Esse plano de cuidado, ele se dá desde esse primeiro contato, desde esse primeiro entendimento que há esse risco. Próximo. O plano de cuidado é um elemento em que a equipe de saúde da família e as pessoas usuárias se reúnem para pactuar ações, traçar metas e monitorar juntos os resultados. O plano de cuidado deve ser monitorado constantemente para verificar se os objetivos estão sendo cumpridos e para determinar reajustes das intervenções prescritas. O plano de cuidado envolve momentos como, desde essa fase do diagnóstico até o monitoramento conjunto das metas ao longo do tempo. Então, eu passo por vários momentos desse plano de cuidado, junto com uma equipe multiprofissional, para que se comece a trabalhar esse plano de cuidado. Próximo. E toda pessoa deve ter seu plano de cuidado. Ele é singularizado para pessoas de alto risco, elaborado colaborativamente entre a equipe da atenção primária, especialistas focais, equipe multiprofissional da atenção ambulatorial especializada e pessoas usuárias e suas famílias, com pactuação de metas e monitoramento periódico,
a função do plano de cuidado compartilhado e integrado é garantir que os profissionais da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada estejam buscando e monitorando o mesmo objetivo. Próximo. Com isso, os profissionais conseguem obter esse benefício de integrar e organizar informações. Então, como eu citei lá no nosso episódio 1, a forma da gente fazer essa gestão de comunicação é ter isso cada vez mais integrado, os dois níveis de atenção, para que quando o serviço terciário, nossos centros coparticipantes, sendo ele da cardiologia ou da oncologia, possam receber esse registro em tempo real das condutas que já foram tomadas anteriormente e minimizar trabalho e inconsistência, dar suporte à tomada de decisão, facilitar o acompanhamento de metas pactuadas, melhorar a comunicação entre a equipe da rede e garantir o cuidado, a continuidade do cuidado. Próximo. E esses benefícios para a pessoa usuária envolvem o atendimento mais acolhedor e resolutivo, mais segurança e conforto no cuidado, alinhamento com as necessidades reais e registros mais legíveis e confiáveis. Próximo. E esse plano de cuidado, ele vai trazer esse benefício tanto para o cuidado do profissional, quanto o autocuidado apoiado desse usuário. Próximo. Esse é um modelo onde a gente utiliza como plano de cuidado. Então, aqui, o ideal e o esperado é que no nosso centro coparticipante, essa pessoa usuária consiga já chegar com o seu plano de cuidado, com todas as ações que foram realizadas dentro da atenção primária e do ambulatório de especialidade. Próximo. E os benefícios com isso se dá a organização dos processos de trabalho, organização dos fluxos na rede, maior resolutividade da atenção primária e outros níveis de atenção que envolve o ambulatório de especialidade e o aumento da satisfação dos usuários e profissionais. E aqui, para que a gente possa pensar de que forma e o que a gente vai ver com a participação dos nossos centros coparticipantes dos estados da região do Nordeste, onde a gente precisa olhar de que forma que na prática está acontecendo versus esses pontos que eu coloquei aqui do que deve ser feito, como que esse sistema está desenhado para que ocorra e de que forma ele está acontecendo. E aqui eu trago essa mensagem do Deming que fala onde os sistemas estão perfeitamente desenhados para produzirem os resultados que efetivamente produzem. Se quisermos mudar os resultados, devemos mudar o sistema, romper os paradigmas e olhar as coisas de forma diferente. Então, a gente precisa ver de que forma hoje os centros estão recebendo essas pessoas com condições crônicas e que a gente possa fazer alguma diferença e algumas mudanças dentro do nosso sistema. Então, para isso agora, eu vou convidar a participação dos quatro estados, na verdade, né, que participam do nosso projeto, da cardiologia e da oncologia, que representam a região Nordeste aqui no nosso projeto. Então, a gente vai trazer em cada episódio um encontro representando uma região e, neste momento, a gente traz aqui a região Nordeste para falar um pouco sobre como estão sendo realizado aí o trabalho dentro da cardiologia e da oncologia. Nos vemos daqui a pouco com a mesa que está sendo composta para as nossas discussões. Até breve. O nosso paciente, quando entra dentro da nossa instituição, ele passa por uma triagem, onde a gente tem um médico, tem enfermeiro e tem toda a equipe multiprofissional, ela está lá junto para receber esse paciente, tá? E a partir desse momento que esse paciente ele entra no hospital, ele vai ser direcionado de acordo com a sua necessidade. E no projeto onde nós estamos contemplando, né, o câncer de próstata, de colo retal e câncer de mama, né, esse paciente ele vai ser direcionado aos devidos departamentos e aí o paciente começa toda uma jornada inserindo esse paciente dentro de um fluxo já todo, vamos dizer assim, direcionado dentro do hospital, né? O Mapa Genoma Brasil ele está bastante difundido, né? Nós temos, né, a Samara, que é a enfermeira responsável,
e junto com outras pessoas, e a gente já conseguiu, vamos dizer assim, tornar o Mapa Genoma Brasil muito presente dentro da instituição, para que os profissionais eles tenham essa lembrança no momento que ele recebe esse paciente. A nível de atenção primária, né? Para que a gente possa conscientizar mais essas pessoas e também o contato com a parte que rege essa questão do manejo desse paciente, não só a nível terciário, mas principalmente a nível primário. E assim, nós estamos se organizando aqui, já exatamente é uma preocupação nossa, exatamente, de trazer depois que nós tivemos os resultados definitivos, né, do Mapa Genoma Brasil, a nível local e nacional, mas pegar a nível local e a fonte exatamente de secretarias de saúde, das pessoas responsáveis, para mostrar a importância desse projeto Muito bom. no contexto, para que você possa inserir isso até na rotina do Sistema Único de Saúde. Olá, eu me chamo doutora Daniele Lina, eu sou médica cardiologista. Faço parte do grupo que atua no Mapa Genoma Brasil aqui em Fortaleza, no Hospital do Coração de Messejana, e também atuo como coordenadora da cardiologia clínica. Como o Mapa Genoma mudou a dinâmica dentro do Hospital do Coração de Messejana? De repente, né, com o surgimento do projeto, aquilo que estava nos livros ou que nós víamos apenas em palestras, realmente se tornou uma realidade no dia a dia do hospital. Realmente os médicos, após a divulgação do projeto, dos fenótipos que deveriam ser encaminhados, realmente toda a comunidade cardiológica e os demais médicos do hospital começaram a encaminhar os pacientes, vendo que de fato é possível estabelecer esse diagnóstico genético dentro das principais cardiomiopatias. Então, de repente, existia o telefone da equipe da genética, olha, aquele pessoal ali é da equipe da genética, realmente a gente avaliando os pacientes à beira-leito, os pacientes encaminhados dos ambulatórios. De fato, aquilo que antes era apenas uma teoria se tornou uma prática no hospital e parece que em toda visita à beira-leito hoje se pensa em pedir esse diagnóstico, chamar a equipe da genética. Então, de fato, o Mapa Genoma ele veio como um divisor de águas dentro de um hospital em que não se falava de genética, em que não se pesquisava ou se proporcionava isso para os pacientes, passando isso de uma forma muito rápida à parte prática, a realmente ter acessibilidade. Então, nós estamos muito ansiosos, né, com a continuidade do projeto, no recebimento dos resultados, já com a avaliação dos familiares, na possibilidade dos screenings cascata, nesse novo olhar para o paciente cardiológico, que antes a gente achava que era muito distante, mesmo dentro do contexto do âmbito privado, aqui na nossa cidade, a gente de fato nem se falava e hoje de fato é uma realidade. Nós temos um grande benefício e por isso que a gente diz que é uma honra que a gente trouxe muito ganho enquanto instituição. Nós somos uma instituição, um hospital universitário, né? Uma escola de ensino, e a disseminação de informações pela presença do projeto Genoma foi muito grande. Como eu faço parte de um grupo de cardiomiopatias, doença de Chagas, insuficiência cardíaca, essa área já existia esse despertar no nosso grupo e essa necessidade. Mas a dificuldade de acesso é o que nos limitava, que é o que limita de forma geral. E muitas vezes a gente fala isso, o serviço público do SUS, mas até nos serviços privados, na rede suplementar, em pacientes que não tinham alta renda, eles não eram preconizados. Isso gera muita dificuldade de conhecimento para os profissionais. Aí eu já estou falando do ganho isso. Então, quando a gente está inserido ali dentro de um contexto de um hospital-escola, o ganho é para o paciente, que claro que é nossa missão e nosso objetivo, mas só adequa esse pedido quem tem em mente o benefício da medicina personalizada e do estudo genético. Então, a gente, sem dúvida, enquanto hospital de referência, enquanto hospital terciário, que tem aí mais de 250 leitos e um número inacreditável de atendimento ambulatorial, a gente realmente precisava de uma referência. Hoje tem o Mapa Genoma, a gente tem outro grupo de genética
só agora, mas o mapa genoma deu esse start para pensar sobre. Então, isso é um benefício inequívoco, que é a gente perpetuar esse conhecimento para todas as novas gerações, inclusive melhorar o conhecimento na nossa, né? Que já estamos aí numa jornada de mais tempo na cardiologia. Você já falou da atenção primária, que eu sou deslumbrada, eu acho que enquanto a gente não conseguir ativar de forma consistente a atenção primária, a gente não consegue progredir significativamente no cuidado, né, na atenção a cada pernambucano, a cada pernambucana, mas a gente não tem conseguido ainda chegar na atenção primária e eles pensarem e indicarem a avaliação. Na verdade, o que a gente sente e que a gente tem tentado crescer, inclusive como grupo de cardiologia, é que eles já identifiquem as patologias, mas normalmente eles referenciam como patologia que merece ser investigada. Mas o estudo genético, a gente ainda não conseguiu chegar lá. Isso tem sido uma proposta da gente cada vez linkar esses grupos, linkar os serviços da atenção primária, especialmente do Recife, que sem dúvida progrediu bastante nos últimos anos, mas a do interior, né, de fora do Recife, aí é que a gente tem tido mais dificuldade de abrir o espaço. Você sabe que a gente tem um gargalo entre número de pacientes que procuram ao cardiologista e o número de profissionais disponíveis. Porque se a gente tem uma atenção primária mais efetiva, ele pode seguir em patologias que estão dentro do espectro do mapa genoma, né, dos critérios de inclusão, e já incluir, ou melhor, sugerir já pela indicação do estudo genético. Isso ia facilitar muito, e a gente já seguiria como como uma equipe entre nossos especialistas e os médicos de atenção primária. Aí, profissionais não médicos, eu acho que são fundamentais nesse elo. Olá, me chamo Bruna, eu sou enfermeira gestora de dados do Rio Grande do Norte, do Centro Liga contra o Câncer. Aqui na Liga, além do encaminhamento dos profissionais, da assistência e da checagem das agendas dos pacientes elegíveis, nós também contamos com uma inteligência artificial que, dentro dos critérios de elegibilidade que nós apontamos, tria os pacientes da Liga, assim que eles são admitidos aqui, entre os termos de autorização, assinam um termo de autorização de triagem, então todos eles autorizam dentro da instituição que essa triagem ela aconteça, e aí nós conseguimos triá-los, analisar dentro do prontuário eletrônico se realmente eles são compatíveis com o critério que nós estamos procurando, e nós startamos o contato com eles. Então, além das agendas e dos encaminhamentos dos profissionais, nós temos essa inteligência artificial que tanto pode filtrar através dos prontuários, como através das APACs, dos diagnósticos que acabaram de acontecer. No nosso centro, eu tenho acesso ao prontuário eletrônico, e aí, normalmente, esses pacientes têm as consultas agendadas, e aí eu consigo, através dos atendimentos médicos, acessar quem são os pacientes que estão vindo e que estão em atendimento na nossa instituição. E, a partir disso, eu acesso um a um, identificando quais são os diagnósticos, e através do que tem descrito nesse prontuário e os exames disponíveis, eu consigo elencar se esses pacientes têm critério ou não para a indicação do teste genético. Não só dos que estão em acompanhamento ambulatorial, mas também os que estão hospitalizados em nossa instituição. Mas também é comum outros médicos, como ele disse, de outros serviços, entrar em contato comigo, e aí quando há alguma dúvida sobre algo, eu peço a disponibilização de algum exame, algo do tipo, onde a gente discute e vê realmente se há indicação para a realização do teste genético. Assim, a gente fica muito agradecido de ter a oportunidade de participar do Mapa Genoma Brasil. Estruturalmente, a gente conseguiu, né, ter uma sala exclusiva para fazer os atendimentos desses pacientes. Nós temos um celular exclusivo para ter esse canal de comunicação, além de proporcionar, né, a gente trabalha muito, né, a gente estamos no SUS, então a gente trabalha muito essa questão da equidade em saúde, né, já que pacientes, né, que
de diferentes regiões agora passam a ter, né, acesso à medicina de precisão, que não é disponível de forma rotineira no SUS, inclusive no nosso centro. Então, tem sido de um ganho imenso ofertar, né, esse diagnóstico, esse acesso a essa população que tão precisa. Sim, a gente costuma ter uma grande participação dos familiares, eles têm um interesse, sim, em ter esse diagnóstico genético e fazer esse acompanhamento e aconselhamento genético com a nossa equipe. Então, a gente tem tido boas experiências e famílias enormes. Então, eles se sentem vistos, eles se sentem acolhidos, a gente tem que trabalhar muito isso no nosso centro, até porque nosso estado, ele tem cidades que são muito distantes, né? Nós atendemos pessoas que são do nosso estado, pessoas até de outros que são encaminhadas ao nosso centro. Então, a gente trabalha muito essa questão do acolhimento e essa flexibilização. A gente tem um canal exclusivo de contato com essa população por meio de telefone, WhatsApp, para poder facilitar, né, diminuir esse processo de deslocamento, de gastos não previstos. A gente tenta conciliar isso com a rotina deles, mas tem dado super certo. Além de que temos a opção da telemedicina, que tem contribuído bastante. A gente tem o heredograma, né, que é uma ferramenta bastante utilizada para identificar o comportamento da transmissão, né, de genes patogênicos dentro de uma mesma família. Então, a gente faz o que a gente conhece, né, mais popularmente como árvore genealógica, e ali está descrito, né, cada familiar do paciente, a gente coleta essa informação com o nosso participante, né, o nome dos familiares, a idade, e se tiveram alguma patologia, né, dentro do universo oncológico. E ali a gente consegue fazer tem uma imagem panorâmica daquela família para identificar os possíveis riscos, né, dos familiares. E aqui, além do encaminhamento não só de médicos, né, a gente tem também encaminhamento de outros profissionais que se mostram engajados, né, com o nosso projeto, e aí acham bastante interessantes, e quando tem esse contato com o paciente, né, fala do Mapa Genoma Brasil, da importância dele, então encaminha para a gente também. A gente tem também uma outra frente, que é o nosso boca a boca, né? Então, muitas vezes, uma paciente que teve uma experiência bacana, né, fez o teste com a gente, foi incluída no nosso estudo, e aí muitas vezes essa paciente, por exemplo, ela é do interior, e ela vem até a unidade no transporte, né, da prefeitura, e ali tem outras pessoas que estão fazendo também o tratamento, e aí elas começam a divulgar, né, ali dentro do transporte ou na sala de espera, né, com a pessoa que está sentada ao lado. E isso é bastante positivo, porque essas pessoas depois elas me procuram, né, para também serem incluídas nesse estudo, né. Eu acho que também é um impacto positivo que o nosso programa, nosso projeto está trazendo, né, para a nossa instituição. Olá, meu nome é Jefferson Vieira, eu sou médico cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca e transplante. Eu vim aqui falar sobre miocardiopatias. As miocardiopatias, elas são uma das principais causas de insuficiência cardíaca avançada e transplante. Boa parte delas tem origem em causas genéticas. Então, a gente entende que o diagnóstico ele é demorado, o tratamento precoce é demorado, justamente porque o acesso a testes genéticos, ele por muito tempo vinha sendo limitado no nosso país. Mesmo que clinicamente a gente perceba alguns achados que nos apontam para miocardiopatias genéticas, a gente até pouco tempo atrás não tinha como fazer uma investigação apropriada desses pacientes. A gente entende que a importância do projeto Genoma Brasil é de justamente ajudar a mapear essa diversidade genética da população brasileira. A gente vai conseguir identificar as doenças mais precocemente, conseguir fazer o tratamento e, tão importante quanto, fazer uma orientação familiar. Então a gente consegue identificar casos antes mesmo da doença se manifestar e a gente pode lançar mão de tratamentos que antes a gente nem cogitava fazer. Para a gente aqui do grupo da insuficiência cardíaca do Hospital do Messejana, o ambulatório de doenças genéticas e o projeto tem auxiliado bastante, porque agora a gente tem como dar vazão para esses pacientes e antes nós não tínhamos.
Eu acredito que apoiar o projeto Genoma Brasil é investir em inovação, ciência e futuro da cardiologia brasileira. Olá, pessoal. Eu me chamo Marta Lopes. Eu sou assistente de coleta e pesquisa do Mapa Genoma Brasil e atuo aqui na região Nordeste. O meu centro de atuação é o Hospital Ana Nery. O acesso dos pacientes ao hospital se dá através da Central Estadual de Regulação. Então, todos os pacientes internados, a gente faz a avaliação dos critérios de inclusão, juntamente com a médica de referência, né, a pesquisadora de referência, e faz a inclusão desses pacientes, se assim eles quiserem, no estudo. Só que o grande diferencial do Hospital Ana Nery é que ele tem um ambulatório de cardiologia anexo ao hospital. Então, a gente também faz a inclusão desses pacientes que são acompanhados no ambulatório. Então, como é que acontece? Esse ambulatório, ele tem como objetivo fazer o acompanhamento longitudinal dos pacientes com acometimentos cardiológicos. E toda vez que identificamos um paciente em potencial, nós analisamos os critérios de inclusão, ele passa por uma consulta com a médica de referência, a médica de referência do centro, do hospital, para a pesquisa, e aí incluímos caso o paciente aceite participar da pesquisa. Então, explicamos como é que funciona a pesquisa, aplicamos o TCLE, coletamos o material, coletamos as informações relevantes e, posteriormente, temos a possibilidade de fazer o acompanhamento, de continuar o acompanhamento desse paciente, visto que ele já é acompanhado no ambulatório. Então, eu acredito que essa forma de inclusão gera um vínculo com o paciente, uma vez que ele tem a segurança de que vai ser acompanhado, que vai continuar sendo acompanhado no ambulatório, e isso acaba passando uma credibilidade maior, tanto quanto ao centro de referência, quanto ao projeto como um todo. E isso possibilita que o paciente se sinta mais acolhido e mais confortável com toda a equipe e com o projeto. Gostaria de agradecer pela participação de todos os profissionais que puderam contribuir com a sua experiência, trazendo a região Nordeste para dentro do Mapa Genoma Brasil. E agora iremos abrir para a nossa conversa. Enviem suas perguntas e iremos ter aqui a oportunidade de poder respondê-las. Ok. Olá, bom dia. Então, agora é o momento onde a gente consegue falar um pouco mais sobre a experiência da região Nordeste, tendo aqui alguns centros co-participantes que podem falar um pouco mais sobre essa experiência, né? Então, eu tenho a Bruna aqui, que representa o nosso centro co-participante na Liga no Rio Grande do Norte, que fica em Natal, e tem uma experiência que vai além do centro co-participante, que já tem conseguido fazer algumas articulações junto com outros municípios, e também a doutora Bianca, e aqui a doutora... É que agora juntaram as duas, né? Então, eu perdi o nome da... A Fernanda, enfermeira em Fortaleza. Hospital de Messejana, que tem uma grande participação e começou aqui com a gente na cardiologia, já tem aí um número expressivo e estamos muito felizes com a participação de vocês no projeto. Então, gostaria de agradecer. Exatamente. Nossa, ficamos super felizes aí com a chegada de vocês no projeto e chegaram representando super bem. Então, eu gostaria de aproveitar aqui esse momento para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa experiência. Então, eu vou começar a dar essa continuidade com vocês em relação a essa... Porque no vídeo a gente fez alguns resumos, mas eu queria que agora vocês pudessem falar um pouco para a gente dessa experiência do quanto que a atenção primária e ambulatorial ainda falta para que vocês pudessem ter no centro
de alta complexidade, que é a referência para a cardiologia dentro do estado do Ceará, que fica em Fortaleza, o Messejana, para que a gente possa entender um pouco e identificar essas lacunas que ainda tem, porque isso será uma oportunidade para o projeto pensar em novas ações, discutir junto com vocês, junto com o Estado, junto com as secretarias estaduais e municipais que estão recebendo o nosso projeto, para que a gente possa ampliar aí as nossas ações em relação a essa linha de cuidado da cardiologia, como é o caso e o exemplo de vocês aí no Messejana, no Ceará. Como que vocês vão dividir aí as falas? Fiquem à vontade e mais uma vez agradeço aí a contribuição de vocês. Obrigada. A gente vai começar falando um pouquinho e a doutora Dani, que está um pouquinho distante, ela também contribui. Mas como é que está sendo a nossa entrada dos pacientes? Vamos lá. Inicialmente, nossa primeira etapa do projeto foi de tentar divulgar o que seria o projeto no hospital, para os médicos assistentes, com o intuito de quê? De aumentar o leque, de realmente mudar esse olhar clínico para que eles pudessem começar a encaminhar esses pacientes para a gente. Então, a gente fez algumas palestras no hospital para que a gente pudesse divulgar o que é um teste genético, qual a importância dele, o que é que ele realmente vem agregar na nossa prática da cardiologia. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi quando a gente começou realmente a entrar no projeto e ter esses testes genéticos mais disponíveis. Como a gente entrou tem um tempo inicial de 4 meses, a gente ainda não teve os resultados dos testes genéticos pelo projeto. Mas realmente a gente está vendo que pelo impacto de educação em saúde, tem profissionais que estão realmente encaminhando esses pacientes para a gente. São pacientes que estão já no hospital, seja a nível internado, que a gente também faz a coleta desses pacientes que estão internados, mas também de pacientes ambulatoriais que são atendidos por médicos do nosso serviço. Só que a gente tem o plus, como a gente também está divulgando até o projeto, a participação do projeto em congressos, em aulas, e mesmo com a nossa rede de apoio também extra, Hospital de Messejana, extra SUS, a gente está recebendo encaminhamento de pacientes externos. E uma coisa muito boa que a gente ganhou aqui no serviço foi a facilidade de conseguir já abrir o prontuário desse paciente externo que não é atendido no Messejana. Então, a gente está conseguindo realmente trabalhar com pacientes que já são atendidos e acompanhados aqui, mas também pacientes que são externos e acompanhados por fora. O nosso grande desafio está sendo o quê, já? Esses pacientes externos, como é que a gente vai dar o segmento e realocar ele no serviço especializado? Porque aqui a gente ainda está muito a nível de pesquisa. A gente, claro, assim, eu tenho viés porque, além da parte da pesquisa, eu faço um ambulatório de arritmias e cardiomiopatias. Então, muitos desses pacientes vêm para mim triados do meu próprio ambulatório clínico e assistencial. Então, a gente consegue puxar alguns dele para pesquisa. O problema está sendo os que vêm externo, que eu quero colocar ele no SUS. Como é que eu vou fazer? Então, um desafio até para a gente trabalhar é como que a gente vai fazer o encaminhamento e dar o segmento à assistência desse paciente, que é um paciente complexo. É um paciente que exige realmente um olhar mais diferenciado e um acompanhamento, vamos dizer, de perto. E o problema é que não vem só o paciente, né? Vem ele e a família. Então, a gente tem que dar o segmento, essa atenção para todo o grupo de indivíduos e a dificuldade em alocar esse N de pacientes é que, por enquanto, ainda está sendo o nosso calo. Bacana. Isso é onde a gente começa a ir além da pesquisa, né, doutora Bianca? O quanto que a gente precisa entender. Estamos num centro de alta complexidade, que é o caso do Messejana, e a gente poder identificar que eu tenho uma fase que é os pontos de atenção da atenção primária e especializada a nível ambulatório, e os ambulatórios de egresso, porque são pacientes, como falamos, que é um atendimento longitudinal, é um acompanhamento que a gente vai precisar dar seguimento, e que com os resultados obtidos a partir do mapeamento genético, isso também se dá novas ações e envolvimento de novos centros. Então, esse é um ponto que a gente vai precisar, conforme a gente avança, e conforme iremos identificando essas oportunidades que o projeto precisa avançar, também traz para a gente as perspectivas e as oportunidades da gente apresentar novas propostas de ampliação do projeto. Então, é nisso que a gente
está trabalhando aí nessa segunda etapa do projeto, que é menos de um ano e meio agora, né, para a gente seguir e pensar no próximo triênio de que forma a gente pode contemplar ainda mais esse projeto a nível de assistência, a nível de dar esse suporte para os eixos e pontos de atenção aí para os usuários, para as pessoas que têm condições crônicas. Tem a doutora Dani, que também está aqui no outro grupo, na outra tela. Quer trazer mais alguma contribuição nesse ponto, doutora Dani? Oi, tudo bom? Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco, eu acho que eu posso contribuir sobre um olhar mais de gestão, né? Assim, e de política pública, né? Eu trabalho fora, né, dentro do contexto do assistencial em cardiologia, eu cuido de linhas de cuidado dentro da Secretaria de Saúde, especificamente com doença coronariana, mas a visão do gestor, muitas vezes, quando a gente está desenhando as linhas, ele quer de fato saber, sob o ponto de vista numérico, de impacto, né, de realmente que esse investimento que, né, está sendo feito agora, sob o ponto de vista de pesquisa, que é o que a gente quer que vire uma política pública, né, assim, que isso de fato esteja dentro de uma linha de cuidado assistencial e de política pública. Então, o gestor, ele quer muito ver, assim, olha, eu vou investir isso, né, baseado em quais frutos, né, o que de impacto isso vai ter no cuidado assistencial e da saúde da população. Basicamente, ele quer isso, né? Então, eu acho que é salutar, e aí eu tive uma experiência muito legal com o meu doutorado, no qual eu fiz um screening cascata de um paciente com Fabry, em que a gente acabou diagnosticando 14 familiares, era uma família bem grande, e todos esses pacientes já tinham alterações que estavam sendo despercebidas pelo próprio assistencialismo dentro do contexto de saúde das suas consultas, por sintomas inespecíficos, e eles não tinham diagnóstico, e a partir do diagnóstico de um familiar, essa família foi toda. Então, eu acho que quando a gente começar, vou falar aqui do Ceará, quando a gente começar a dar esses diagnósticos, começar a identificar os familiares, que antes não eram visualizados pelo sistema de saúde, né? E aí a gente vai começar a mostrar para esse gestor que a gente pode fazer essa medicina. O doutor Krieger, ele fala uma coisa bem interessante, não passiva, do doente chegar para a gente doente, mas muito ativa, né? É a gente de saúde que está, né, profissional de saúde que está indo atrás desses pacientes de uma forma mais preventiva, não tão preventiva, porque eles têm a condição ali, pelo menos a predisposição ou algo mais determinado. Mas a gente não espera que eles tenham as consequências, né? E aí eu acho que quando a gente começar a receber esses resultados e mostrar para os gestores, esse é o intuito que a gente tem, de mudar de um projeto de pesquisa para que isso seja realmente um ambulatório dentro do próprio hospital, uma estrutura, e que a gente monte protocolos para que a gente consiga identificar esses pacientes na atenção primária. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu sou reguladora do ambulatório, da parte ambulatorial de cardiologia da prefeitura. Então, todos esses pedidos da APS para consultas em cardiologia, sou eu que regulo, né? E assim, N vezes assim, eu tô me deparando com o paciente assim, ele bota assim, o cardiologista, dislipidemia. Aí eu vou lá nos resultados dos exames do paciente. Gente, paciente com LDL, assim, de 300 há anos na atenção primária, assim. E aí, esse olhar, né, mais diferenciado no ato da regulação e do fluxo, aí eu fico, meu Deus, se eu tivesse já o ambulatório sob o ponto de vista de política pública para que eu gere a vaga e eu mesmo regule o paciente, aí eu capto o paciente de uma forma, né, assim, pego o telefone, ligo para pesquisa. Então, é esse caminho que a gente acaba tendo que construir. E aí, realmente, vai ser nós, do projeto, que vai ter que levar para o gestor, porque o gestor ele tem vários problemas, ele não tem só a gente não, né? Ele tem N problemas de saúde para resolver. Então, eu acho que essa é uma lacuna, mas também é uma janela de oportunidade. Eu acho que eu vejo como uma janela de oportunidade. Então, no caso do Ceará, eu acho que quando a gente começar
Por exemplo, a gente começou a catalogar as hipertróficas. Nossas hipertróficas estavam em todos os ambulatórios do hospital. Então, hoje, quem tem o número de hipertróficos do hospital é a equipe da genética, né? Porque eles estavam espalhados em todos os cantos. E aí os marfans estavam espalhados com o vascular, e tinha com o pessoal da válvula. Então, hoje, esse catalogar que também está sendo colocado, a gente vai poder mensurar o tamanho da dimensão do que está acontecendo. E aí a gente dizer, olha, tem que ter uma política, uma linha de acessibilidade para esses pacientes. Eu acho que essa é uma visão que eu acho que a gente está construindo. Excelente contribuição, doutora Daniele. Olha quantos pontos você conseguiu trazer aqui para a gente poder pensar, né? Esse olhar da regulação, falamos um pouco sobre a regulação na perspectiva da contratualização, no olhar de onde que você tem esse serviço, mas esse olhar também do regulador, ter essa percepção e saber ter conhecimento de que a gente pode ter esse serviço, isso pode gerar aí uma devolutiva e uma busca de uma forma mais efetiva. Te agradeço imensamente aí essa contribuição e já vão aqui para os nossos pensamentos do quanto que precisamos ter de aproximação com a central de regulação a nível estadual, com as regulações municipal, quanto que a gente precisa integrar esse olhar e fazer com que essa informação e o conhecimento sobre o mapeamento genético e a sua importância dentro da regulação, isso vai mudar o olhar de cada um dos reguladores que vão estar ali nesse papel. Te agradeço e vou abrir um pouco aqui agora para Bruna, que está com a gente no Rio Grande do Norte. Bruna já tem aí uma experiência com a linha da oncologia. Hoje ela atua no Rio Grande do Norte, no Natal, mas também tem algumas experiências que vão além do hospital, né? Que está junto com a gente aí na busca e da aproximação com a atenção primária especializada, e entendeu que esse papel aí de buscar essas estratificações de risco é extremamente importante para o seu trabalho, para que quando essa pessoa chega ao seu hospital, ela consegue aí ter um melhor conhecimento entendendo sobre a rede. Bruna, gostaria de te ouvir aí essa experiência, além de te agradecer pela participação aqui na nossa live com o material gravado. Imagina, eu que agradeço. Bom dia a todos. Um bom dia especial para o pessoal da Liga, que também está nos assistindo hoje. Um abraço para todos e agradeço a parceria forte de sempre. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos a Liga contra o Câncer, que atua há mais de 70 anos na assistência ao paciente e perpassou por todas as questões da saúde pública, e à medida que a saúde pública ela foi se reinventando e se readaptando aos arranjos que nós temos de políticas públicas. Aqui na Liga, o serviço ele é baseado em Natal, ele foi fundado em Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, mas entendendo que, do ponto de vista de uma melhor assistência e conforto desse paciente oncológico, sabendo que é um diagnóstico difícil, o tratamento é longo, é cansativo e é dispendioso, a Liga começou a entender como ela poderia auxiliar melhor esse paciente para que o tratamento ele fosse melhor, fosse uma experiência menos onerosa para esse paciente, do ponto de vista, inclusive, do conforto. Então, há alguns anos, a Liga iniciou um movimento de interiorização. Então, além das unidades de Natal e de uma casa de apoio para albergar esses pacientes que vêm do interior para cá, a Liga começou a abrir unidades nas regiões mais ao interior do estado, o que proporcionou diagnóstico, alguns tipos de exames e quimioterapia e a própria biópsia para esses pacientes. Então, otimizou a questão do gasto com gasolina, do cansaço da viagem e o conforto do paciente, ele enfrentar esse tratamento juntamente à sua família, ao seu núcleo familiar, uma vez que uma viagem que às vezes durava muitas horas e muitas vezes o paciente vinha na véspera desse tratamento, passava dias na capital, hoje ele consegue retornar para o seu município de origem, para a sua residência, para o seu leito familiar, para o seu seio familiar, e ele consegue ter uma estrutura melhor
de cuidados, juntamente com a equipe da Liga. Então, entendendo que a gente também precisa proporcionar a oportunidade desses pacientes terem acesso a tecnologias, nós também fizemos um movimento de levar o mapa genoma para esses pacientes nas unidades dos interiores. E aí, desde dezembro, nós estamos indo periodicamente, mais ou menos a cada 2 meses, triando pacientes aqui em Natal e já entrando em contato prévio e alinhando com as secretarias desses pacientes para serem incluídos dentro do mapa genoma. Já tivemos aconselhamentos pós-testes, devolutivas, inclusive, de casos positivos, fizemos coleta e inclusão dos familiares desses casos positivos, e a gente vem tendo uma experiência muito exitosa do feedback desses pacientes com relação à experiência que eles estão tendo de serem oportunizados a participar da pesquisa, tão perto de sua casa, sem necessidade de grandes gastos financeiros ou de tempo e de energia, porque a gente sabe que é algo que é muito valioso para o paciente oncológico. Estamos iniciando aqui na Liga também a triagem e as inclusões dentro da cardiogenética também, o que é um grande avanço, uma vez que a gente também está ampliando esse escopo da saúde de precisão, nessas duas frentes, e a ideia é que a gente consiga vislumbrar num futuro não tão distante uma rede de atenção à saúde para esses pacientes, para que a gente possa otimizar custo-efetividade, para que esse paciente e esse núcleo familiar, eles tenham uma previsibilidade de cuidado melhor e oportuno dentro de uma janela de oportunidade em que o agravo ele já não esteja tão avançado e o prognóstico tão reservado. Muito bem, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui, Bruna, que já tem realizada pelos participantes aqui no chat, que é: como os participantes e familiares com resultado patogênico estão sendo contrarreferenciados à rede de saúde? E aí eu posso fazer também essa mesma pergunta para o time aí da cardiologia na sequência, porque entendo que vai ser um desafio que a gente vai ter que pensar. Na cardio também até aumenta, né, esse quantitativo de familiares, mas aí, Bruna, como que você já se deparou aí com essa experiência de ter esse familiar participando agora da pesquisa, e como que você está devolvendo e dando continuidade nessa contrarreferência? Dentro dos casos índices, que são os pacientes que são incluídos, nós temos o fluxo desse paciente sendo atendido dentro da instituição mesmo, uma vez que ele já é paciente da instituição. Então, existem as deliberações a partir do resultado para entender quais são os acréscimos que a gente vai fazer no manejo desse paciente dentro do centro. Nós iniciamos as coletas dos familiares e até o momento nós não recebemos os resultados das análises dos familiares, mas a ideia inicial é que nós consigamos um diálogo com as secretarias no sentido de que a gente contrarreferencie para a atenção primária e a gente consiga um follow-up, um segmento desse familiar, desse núcleo familiar dentro da atenção básica. Bacana. E aí vou ouvir um pouco a doutora Bianca também em relação a essa contrarreferência, porque a cardio vai ter aí um quantitativo bem interessante. Desafio. E como que vocês veem essa devolutiva e essa transferência de cuidado aí voltando para a atenção primária, né? E no Como é que está Crônicos é funcionando, isso. né? Só A está gente já... invertida a tela para mim aqui. Opa! Ah, tá certinho? Desculpa, então foi comigo. Estava certo. Claro. Muitos dos pacientes que já estão chegando para a gente, eles já são referenciados e acompanhados no nosso serviço já por um especialista. Então, a gente já está, o que a gente está tentando fazer no nosso ambulatório, no nosso serviço, é setorizar os ambulatórios para ficar mais fácil receber e encaminhar esses pacientes. Por exemplo, a gente tem um ambulatório de triagem de arritmias, a gente tem um ambulatório dos pacientes com insuficiência cardíaca e cardiomiopatias, a gente tem um ambulatório dos pacientes com aortopatias. Então, a gente já recebe meio que referenciado, encaminhado, a gente faz o atendimento inicial desse paciente e devolve esse paciente para o médico assistente. Então, a gente está a nível de parceria. Uma coisa que chama muito a nossa atenção é que a gente tem que ter em mente que o diagnóstico do paciente ele é clínico e o teste genético ele vem para somar. Ele vem para somar em termos de diagnóstico, prognóstico e terapêutico, mas o diagnóstico em si ele é clínico. Então, a gente já faz esse olhar diferenciado tanto na avaliação inicial
quanto na avaliação de segmento. Muitas vezes, quando a gente tem o paciente que tem o acometimento fenotípico da doença, a gente já pede, opa, traga o eletro dos seus familiares. Então, o médico assistente que já está com ele no ambulatório já consegue, não precisa nem o familiar, e a gente já avalia, por exemplo, um eco e um eletro do paciente. Ah, esse aqui já está alterado. Então, a gente vai ter que realmente marcar a consulta do seu familiar para fazer conjuntamente avaliação clínica e genética. A gente ainda está na primeira fase do projeto, né? Então a gente ainda está a nível só de probandos, né? De pacientes de casos índices. Ainda não conseguimos convocar os familiares para avaliação genética, mas a gente já está fazendo essa avaliação clínica nos ambulatórios especializados. Muito bem. Olha, vi aqui também que o Dr. Pablo está participando aqui com a gente. Pelo nosso tempo proposto de encontro, temos aí nossos últimos minutos. Eu gostaria de ouvir um pouco para a gente poder fechar e agradecer já todas as perguntas. A nossa live vai ficar disponível no YouTube dentro do nosso endereço. E iremos responder todas as perguntas conforme a gente tem feito na primeira, iremos responder as próximas que virão a partir dessa live. Então, gostaria de ouvir as últimas palavras aí de vocês, dos dois centros, do que vocês têm aí de expectativa e falar um pouco. Na sequência, eu trago qual vai ser os nossos próximos episódios. E aí, pode seguir com vocês aí, doutora Bianca, para esse momento de encerramento. Pronto. Nossas expectativas, na verdade, elas já estão sendo superadas, porque realmente a gente está trabalhando em equipe, e equipe não só de quem está realmente à frente do projeto de cardiogenética, mas de todos os médicos do hospital. Então, eu acho que é isso que faz a diferença, né? Trabalhar em equipe, todo mundo ter esse olhar diferenciado para suspeitar de uma forma precoce e para já fazer essa avaliação clínica e genética do paciente, para que todos ganhem, a gente possa melhor atender o paciente, melhor atender os familiares e também fazer uma melhor alocação desses recursos em saúde pública. Muito obrigado. Messejana tem nos chamado bastante atenção ao nível de comprometimento, nível de investimento que vocês estão fazendo junto ao Mapa Genoma, e para a gente é um prazer enorme poder contar com esse apoio e com essa experiência de vocês. Nos vemos em A breve gente no próximo agradece. episódio. Próximo episódio podemos contar com vocês e estaremos juntos aí em setembro. Bruna, e você? Bom, o que a saúde e a pesquisa eles têm em comum é a colaboração. A gente tem várias mãos envolvidas no propósito maior, que é oportunizar o paciente ao melhor cuidado possível. E a saúde personalizada, ela vai na vanguarda de proporcionar isso para o paciente. Dentro da Liga, nós também atendemos os pacientes SUS, principalmente dentro da oncologia, são pacientes predominantemente SUS, e nós ficamos muito contentes de trazer para o Rio Grande do Norte a saúde de precisão para o paciente do SUS, e que a gente consiga colaborar cada vez mais para fortalecer, enquanto política de saúde pública, a oportunidade para que a gente consiga abranger cada vez mais o acesso às tecnologias e principalmente a testagem de pacientes, tanto na cardio quanto na ONC. Muito bom. Então, vamos colocar aqui a nossa programação do nosso próximo encontro, considerar a nossa precisão de horário para que a gente não possa atrasar o almoço de todos. E iremos nos ver no próximo encontro com a região norte. Iremos falar sobre o papel do navegador dentro das redes e dentro das linhas de cuidado, que é a oncologia e da cardiologia. Então, eu gostaria de pedir aqui para o nosso time colocar a nossa programação e agradecer mais uma vez toda a contribuição que esses 4 estados puderam trazer aqui de experiência para a gente de várias formas. Então, agradeço imensamente, foi uma participação excelente e iremos nos ver aí nos próximos episódios.